Salmo 126. Eu pedi para o pastor Toninho a versão da Bíblia que estava usando aqui, porque tem que ser sempre a mesma versão. E ele disse que é a dele, a versão nova atualizada. Vamos ler os 6 versículos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo ou trazendo os seus feixes. Soberano Deus e Pai celestial, estenda as tuas mãos e abençoe pelo teu poder e a tua graça cada um que aqui está, que seja alcançado pelo teu poder, pela tua palavra. Pedimos com fundamento em o nome do Senhor Jesus e que o Senhor possa usar o teu pequeno e humilde servo que aqui está, no nome de Jesus. Amém e amém. Sentai-vos. Graças a Deus. Amados, consolo para os que choram, cântico de peregrinação. O povo de Israel, povo de Deus, povo escolhido, descendente de um homem, Abraão, amigo de Deus, pecou. A nação escolhida, povo privilegiado de ter o Deus verdadeiro, o único Deus, se afastou de Deus. Eu sempre falo, eu não consigo entender como uma pessoa levantou a mão e aceitou Jesus, depois desceu as águas do batismo, participou da ceia e acaba se desviando. O povo de Israel voltou para a idolatria, se envolveu com deuses, imagens de esculturas, e então o povo foi entregue para um rei da Babilônia, Nabucodonosor. Mas, segundo a profecia do profeta Jeremias, o povo ficaria lá, como na verdade ficou por 70 anos, mas depois a promessa de Deus é que o povo retornaria, e o povo retornou à sua terra, à sua pátria. E é interessante que dentre as nações, todos diziam, realmente grandes coisas o Deus deles fez para eles. E o povo de Israel dizia, realmente, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Nesta manhã, nós todos, reunidos em torno de o santo nome de Jesus aqui neste lugar, unidos numa só fé, será que nós não temos que ficar alegres? Eu fui idólatra até quase meus 21 anos, quando conheci Jesus Cristo como meu Salvador. O Senhor me livrou da idolatria. Eu nunca tive uma vida desregrada, de me envolver com prostituição, de fumar, de beber. Não que não tivesse incentivo de meu avô, que morava conosco, meu pai, incentivava, porque eles eram fumantes, eles bebiam cachaça, bebiam cerveja, e eu nunca quis. Vi que aquilo não era importante para mim, não queria. Agora, veja, amados, já se passaram 60 anos que eu tive esse encontro com Jesus. Como eu deixaria? É difícil entender. Às vezes um personagem da Bíblia, como Salomão, filho do rei Davi, este homem que recebeu sabedoria de Deus, um homem tão abençoado, tão próspero, e a rainha de Sabá saiu de lá do seu lugar para ver, para entrevistar, para comprovar, porque as notícias chegaram até
o seu lugar, onde ela estava. E ela disse: olha, agora é muito mais do que eu fiquei sabendo lá. Amados, este homem, na sua velhice, passou a ser idólatra. Construiu templo de idolatria, casou com mulheres estrangeiras. E alguém diria: acho que ele então tinha uns 150 anos. Não, amados, ele morreu mais novo que eu. Ele morreu com 80 anos. Como pode? Não dá para entender como uma pessoa pode ficar nesta situação. É difícil entender. Ele se desviou dos caminhos de Deus, mas ele escreveu o livro de Eclesiastes. Deus permitiu, através do cânon, que esse livro fosse inserido na Bíblia, para mostrar o que pensa uma pessoa desviada. Sim, quem adverte que o fôlego do animal, quando morre, desce, que do homem sobe? Todo mundo vai para o mesmo lugar, não tem vantagem nenhuma. Seja o homem, seja o animal, tudo vai para o mesmo lugar, todo mundo é sepultado. Mas como pode um homem de Deus, abençoado, que recebeu sabedoria, tanta glória no seu reinado, tantas riquezas, numa situação dessas? Mas chega lá no final do livro, já no penúltimo capítulo 11, ele diz assim: jovem, faça o que você quer, viu? Anda pelos caminhos que te satisfaz, faça tudo. Eu aqui agora, reproduzindo com as minhas palavras, diria: vai se drogar, vai beber, vai se prostituir, faz que... Saiba de uma coisa, que Deus vai pedir juízo disso, Deus vai pedir contas. E depois no capítulo 12, primeiro versículo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho nele contentamento. E já no finalzinho do livro ele diz assim: e o pó volta ao pó como era, mas o Espírito volta a Deus que o deu. Ele mudou de ideia. Amados, mas nós não podemos nos desviar. Então, quando o povo de Deus voltou da escravidão para a terra prometida, para o lugar de origem, o povo de fora, as nações, todos começaram a dizer: olha, grandes coisas o Senhor tem feito para eles. Eles estavam lá, agora voltaram para a terra. Eles diziam: realmente, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, este é o motivo de nós estarmos alegres. Será que há motivo de alguém estar triste aqui? Porque às vezes a gente tem uma enfermidade, porque às vezes o negócio que não deu certo. Não, nós devemos em tudo dar graças, em tudo dar graças, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e está fazendo. A cada dia eu vejo a mão de Deus. Eu digo sempre, eu já nasci com a bênção da prosperidade. Desde criança, eu não entendia nada disso. Mas o que Deus vem fazendo comigo, com 6 meses de idade, eu estava por morrer. A família muito católica, idólatra, e procurava as benzedeiras. Uma que benzia com brasa na água, outra que benzia com ramo verde, outra que benzia com linha, e outra que benzia com cinza, batendo na cabeça. Isso minha mãe contava, minha avó contava. Até que levou numa benzedeira e disseram: esta é melhor. E Deus, mesmo sendo uma mulher, não conhecendo Deus, Deus a usou, falou: isso não é para nós, isso é para doutor. E aí procuraram o doutor Gil, na cidade de Duartina, perto de Marília, perto de Bauru, entre Bauru e Marília, onde eu nasci. E o doutor Gil disse: mas vocês trouxeram um defuntinho aqui para mim?
gente, nós vamos aplicar uma injeção, essa é a última. Se ele mexer um pouquinho, ainda tem esperança, mas se não mexer, vocês vieram muito tarde. Ele disse que minha mãe chorava. Quando aplicou a injeção, deu uma mexidinha com a perna. Ele falou, há esperança. Amados, eu tinha mais de 20 anos, mesmo sendo calor, se eu ficar sem camisa, minha mãe, menino, veste a camisa, você teve pneumonia dupla, você teve bronquite, você quase morreu. Aquela preocupação, aquele cuidado de mãe. E minha avó, que morava junto, também dizia a mesma coisa, você não pode, não pode. Amados, e Deus me usou, aos 20 anos, quando nós nos convertemos, Deus já começou a fazer milagres, através das minhas orações. Certa feita, minha irmã, Irene, que está com vida hoje, com 74 anos, estava muito enferma. Meu pai, ela não dormia, chorava. Meu pai falou, chame seu irmão, ele está dormindo. E aí, amados, eu naquela fé, repreendi o mal, a enfermidade, e falei, pode voltar a dormir, Irene. Ela voltou a dormir. No outro dia, eu acordei ouvindo meu pai falar, você está vendo, Irene, como que Deus é maravilhoso? Aí eu falei, Irene, o que aconteceu? Ela falou assim, Durvalino, assim, quando você orou para mim, parecia que eu estava assim como um balão, tudo cheio. Aí você orou, fez assim, murchou, e eu dormi a noite inteira. O meu irmão, que é 14 anos mais novo que eu, caiu da bicicleta, e o pastor orou, ele ficou bem, machucou tudo o joelho. Depois, no outro dia, chegou a juntar água, a água desapareceu. No outro dia, ele ficou com febre, o joelho ficou vermelho, muito vermelho. A gente chegava, era um menino assim, colocava as mãos perto, já sentia aquele calor. E a minha mãe chorando, foi como um testemunho falso, porque, coitadinha, fraquinha na fé. Meu Deus, já pensou agora? Não pode nem andar, olha como é que está. Falei, mãe, não é assim não. Eu estava substituindo o pastor. O pastor estava abrindo a igreja em Assis, e eu era vice-presidente, eu estava no lugar dele. E aquela fé, eu falei, não, eu vou orar e vou ungir com óleo. Orei, ungi com óleo, no outro dia ele estava andando, não tinha mais nada. Então, estes sinais começaram a acontecer dentro da minha casa, porque a minha mãe não queria me perder, que eu saísse para o ministério, porque eu era o arrimo de família, eu que sustentava a família. Meu pai trabalhava, eu era da roça. Amados, eu saí da roça com mãos calejadas para ir para o ministério. Alguém me deu algum dinheiro? Ninguém deu dinheiro. Eu fui pela fé, pregar no meio da rua, e Deus foi comigo. Depois para um salão velho, depois compramos um terreno e construímos uma capela de madeira, porque ela tem muitas construções de madeira na cidade de Cândido Mota. Então, Deus foi abençoando, Deus foi ajudando, Deus foi operando. E 55 anos de ministério, só em Araras, agora no dia 23, hoje estamos no dia 29, dia 23 completamos em Araras 51 anos de ministério. O que Deus tem feito ali, uma cidade, amados, com 130, 135 mil habitantes, é uma das referências, como disse o vosso pastor, no Brasil, a estrutura que temos aí. Os milagres nunca deixaram de acontecer. Pessoas com câncer, pessoas com todo tipo de enfermidade, pessoas desenganadas pelos médicos. E Deus tem feito esses milagres. Porque eu sou bom? Porque, não, amados, não. Porque Deus cumpre a palavra dele. Jesus Cristo disse, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. E não passam mesmo. Ele cumpre, e quando nós nos estribamos na palavra de Deus, realmente acontece. Amados, mocinho, caipira, tímido, que sai para o ministério,
comecei a estudar à noite, minha esposa começou a me estimular. Ela tinha o 4º ano de grupo. Aquele tempo, quem tinha o 4º ano era alguma coisa na vida. Eu não tinha o 4º ano. Eu fui fazer 4º ano à noite, umas aulas, uma professora, diretora da escola Dona Silvina, presbiteriana, deu para mim um documento, fiz curso de missão, entrei na primeira série ginasial, que hoje equivale à 5ª série. Passei pelo ginásio, formei professor primária, fiz colegial junto e fui para a faculdade de letras. Tenho licenciatura plena em português e inglês. Tenho a formação acadêmica, amado, sendo pastor, ficando até 1h30, pesquisando radicais, gregos, latinos, e trabalhando como louco, abrindo Santa Gertrudes, abrindo Conchal, sendo pastor em áreas. Eu quase morri, mas nunca deixei de fazer a boa semeadura, porque aquele que semeia, ainda com lágrimas, ceifarão com alegria, e trarão os seus molhos, trarão os seus feixes, e é isso que vai acontecer com você, porque o nosso Deus não é só poderoso, Ele é todo poderoso. Todo o poder, disse Jesus, todo o poder é-me dado nos céus e na terra. Mas Jesus Cristo disse também, eis que vos dou poder. Amados, eu me estribo muito também no Salmo 125, primeiro versículo e o 2º versículo. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Amado, posso, sabe, essa minha doença, mas espera, se você fala que não pode, alguém está escutando, demônios estão à sua volta, anjos de Deus estão ouvindo. Quando você fala uma palavra boa, uma palavra agradável, uma palavra de vitória, o anjo de Deus leva a mensagem. Quando você fala uma palavra negativa, a minha doença, então, é de estimação essa doença? Nunca diga a minha doença, essa doença maldita, não pertence ao meu corpo, porquanto a doença caiu no corpo de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, o que é isso, a minha doença, essa minha enfermidade? A pessoa tem, às vezes, uma dor aqui, mas será que é câncer? Você está confessando, meu querido, não faça nunca uma coisa dessa. Para mim nada dá certo. Você falando isso, o diabo fala, com esse eu posso, com esse eu posso. Não fala nada negativo, fala sempre as coisas positivas, porque a palavra de Deus nos diz, por Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, não somos apenas mais que vencedores. Amados, o que eu tenho presenciado, como eu já disse, dando meu testemunho, pedindo licença, o menino que saiu da roça, direto para o ministério. E eis que, deixa eu ver aqui, para não nos perder, viu, pastor e pastora? O que Deus tem feito? Hoje somos os pastores, eu posso estar usando um plural de modéstia, e posso incluir a minha esposa, que somos em 2. Chegamos juntos em Araras, 63 membros, hoje somos milhares de membros. A igreja conta com mais de 50 engenheiros, tem mais de 30 advogados. Na área da educação, professor primário, secundário, universitário, diretor de escola, temos uns 250. Dentista, temos 20, ainda que muitos estão estudando. Do ano retrasado se formou um médico, Assis Júnior. O ano passado, agora em dezembro, se formou Júlia, criancinha que eu apresentei. O vosso pastor disse aqui quando apresentou a criancinha.
Esse ano, 3 criancinhas que eu apresentei, os 3 estão se formando médicos. Ontem conversei com os 3. Eu disse, olha, estamos esperando muito de vocês. Talvez no dia que eu apresentei, eu profetizei que vocês seriam médicos, porque quando eu apresento eu falo, oh meu Deus, o senhor pode usar como pastor, como missionário, o senhor pode fazer com que seja um médico, um advogado, um engenheiro. Deus pode fazer tudo. Esta pessoa que seja uma bênção para ela, para a família e para outras pessoas. E então, amados, agora muitos médicos estão se formando na igreja. E Araras é uma cidade, como eu já disse, ratifico, uma cidade pequena. Mas a igreja se tornou conhecida em todo o Brasil e fora dele também. Então, quando nós confiamos, Ele sempre está conosco e nunca podemos e nunca devemos falar qualquer coisa negativa. Ah, todo mundo dá certo na igreja. Eu ouvi a pessoa testemunho, para mim nada dá certo. Mas você já é um vencedor desde que a sua mãe te concebeu. Quando seu pai e sua mãe se uniram no relacionamento íntimo, você não saiu do corpo do seu pai sozinho, não. Milhões de irmãozinhos saíram com você. E começou aquela corrida, né? Os bichinhos, aquela cabecinha, aquele rabinho assim, ó. E todos dando aquela cabeçada no óvulo. Só você foi o mais forte. Só você entrou no óvulo. Os outros, seus irmãozinhos, milhares de irmãozinhos, todos morreram. Espermatozoides. Mas você foi o vencedor. Como você pode dizer que para você nada dá certo? Que você é um arrasado? Como você pode dizer para o seu filho? Sexta-feira, eu chamei um construtor, adquirimos um imóvel em Campinas. Nosso primeiro neto está numa escola internacional, fala muito bem inglês, completou 15 anos, agora dia 23. Vitor. E ele falou, meu pai sempre falava, você não vai ser nada na vida. Eu falei, meu Jesus amado, mas seu pai não era evangélico, mas depois você veio aqui, você aceitou Jesus, oramos, e ele se formou engenheiro civil. E ele está pegando lá para concluir aquele prédio que nunca ninguém morou, para fazer o piso. E, amados, nunca podemos falar uma palavra negativa para um filho, para um neto. Mas se você chegar uma hora de nervosismo, falar essa palavra, imediatamente quebra essa palavra. E se alguém dirigir essa palavra para você, você é um arrasador, você fala, não sou. Você não recebe a palavra. Mas se você ficar com medo, você recebe, o mal penetra em você. Amados, eu espero estar sendo claro aqui nesta manhã, esta mensagem pastoral, mas uma mensagem de ajuda, e saber, amados, que nós somos o povo de Deus, povo salvo, povo escolhido, povo separado. Nós somos a elite da sociedade. No tempo de Getúlio Vargas. Agora dão licença que eu vou tomar um pouquinho d'água, sempre ajuda, né? A Igreja Católica Romana, com toda a influência, fez um movimento muito grande para acabar com as igrejas evangélicas, essas igrejinhas, porque ela, nesse tempo, já não era mais igreja oficial, mas era e continua sendo oficiosa. Acabar com a igreja. Getúlio Vargas disse assim, vocês vão nas prisões, né, nas cadeias, nas penitenciárias, e procura a gente dessas igrejas. Se vocês trouxerem aqui para mim, a gente vai acabar. Amados, naquele tempo, o povo cristão era de verdade. Hoje, nós pregamos o evangelho, as multidões vêm, os milagres acontecem. E a gente fica triste de saber que pessoas evangélicas, às vezes,
vão presas por fazer coisas erradas, negócios errados. Às vezes acaba batendo na esposa, às vezes não paga o direito dos filhos, o casal separa e a pessoa não paga e acaba sendo preso. Então, eu fiquei sabendo há alguns anos, filhos de pastores, lá do final do Brasil, para lá do Pará, presos aqui em Araraquara, filhos de pastores, amados, certamente drogado, ou matou alguém. Não pode, amados. A elite da sociedade não são as pessoas que têm posição intelectual, social, financeira lá em cima. A elite da sociedade somos nós que não damos trabalho para as autoridades. Eu estava falando agora para o Gregor, que veio dirigindo para mim, a respeito de nós, os cristãos, a bênção que somos, que não damos trabalho. Oxalá se fosse realmente assim como eu venho batendo nessa tecla. Não precisava ter policiais, não precisava ter prisões. Amados, é inconcebível. Minha avó contava que a pessoa ia presa e alguns deles ficavam no lugar assim, tinha um pingo d'água na cabeça, era castigado. Hoje o indivíduo vai preso, ganha mais que um salário mínimo. Parece que ganha R$ 1.700. E os filhos, parece que ganham R$ 150. Mas o que é isso? O indivíduo não acha emprego, ele faz uma malandragem, vai preso, ele ganha um salário. Mas está certo isso? Não, ele tinha que tomar borrachada. Tomar guascada. Italiano fala guasca, né? O que é isso? A pessoa vai presa e ganha um salário? Não pode. O salário está se falando agora de, acho que 1.320, né? O Gregor vinha me falando que parece que ganha R$ 1.700. Hein? 1.302. R$ 2. Para que R$ 2, não? Assim também não gosta. Amados, a pessoa vai presa. Na ocasião, um senhor desviado da igreja passou com o irmão dele. Falei, Olival, você desviou da igreja, vocês estão... nós estamos indo, dando risada, nós estamos para o sanatório para internar. A gente não acha serviço? Falei, espera, o sanatório é lugar de... Lá tem um sanatório muito famoso, que hoje não é sanatório, é hospital, psiquiatra, Mandique, uma coisa parecida. Lá tem uma escola de medicina. Amados, mas quando eu falo grandes coisas o Senhor fez por nós, estou encerrando a mensagem, eu posso ver o que Deus tem feito aqui para vocês. O privilégio de vocês terem esse casal comprometido com o reino. Pastora Lourdes, como eu já disse, menininha, veio com os pais, se converteu e hoje é avó. Ele aceitou Jesus em Rio Claro, mas foi criado comigo. Ele recebeu a influência minha, ele recebeu os ensinamentos que eu dava lá em Santa Gertrudes. E eu tenho uma alegria muito grande, um orgulho muito grande de ter eles como pessoas que eu ajudei. Araras, amados, como disse, cidade pequena, mas nós temos milhares de membros. Agora, nesses 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, nós começamos a campanha, acho que com 2.600 pessoas. Terminamos no domingo, foi dia 12? Dia 15, com 4.000 pessoas. Nem todos fizeram a campanha. Muitas pessoas idosas não frequentam mais a igreja.
Elas são alimentadas espiritualmente através das lives. E, amados, conseguimos construir a Cátedra da Paz, que na ocasião, pastor Josué Benson, que era o secretário executivo, que é presidente da nossa igreja lá no Pará, ele disse, pegou 3 igrejas, de Limeira, antiga, a primeira, na terceira ou quarta, que é da pastora Odá, Curitiba. Ele falou, Araras ganha das 3, os detalhes, a forma que fizemos. Hoje construímos o maior edifício da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Um prédio em frente à catedral, com 3.611 metros quadrados, ganhando do Conselho Nacional, que tem 3.035 metros quadrados. Ali, a primeira faculdade McPherson, onde vai haver as aulas presenciais, que vai distribuir para todo o Brasil, nos polos. Amados, se fosse ficar contando aqui todas as coisas que nós conquistamos em Araras, porque as pessoas dizem, ele é muito inteligente, ele é muito esperto. Amados, não é nada disso. É porque Deus cumpre a palavra dele. E quando a gente confia, tudo acontece. Grego estava contando que há muitos anos eu vim aqui a Piracicaba, estava no shopping, e passando em frente a uma loja de calçado, não tinha ninguém, ficamos olhando, eu falei, escolhi um tênis. Falei para o Grego, Grego está aqui? Onde você está, Gregory? Gregory. Está lá fora com os livros. Amados, depois o vosso pastor vai falar do livro, nossa biografia. Marquinhos, que era assessor, hoje é pastor em Pirassununga, e Gregory. Os dois eram motoristas, não sei qual que estava dirigindo. Falei, cada um escolhe. E o Gregory escolheu pelo número, mas não experimentou o sapato. Chegou lá, em Araras, experimentou, ficou grande. Ele veio para trocar o sapato. E a moça da loja falou, mas o que é isso? Aquele homem que comprou o sapato para você, para o outro, falou que ia encher de gente aqui, naquele dia encheu aqui, nós precisamos renovar todo o estoque. Vamos fazer um cadastro? Eu falei, mas eu sou de Araras, estou aqui só hoje, é difícil vir aqui. Aí, não, vamos fazer o cadastro. Quando eu falei, data de nascimento, 1941, a outra moça falou, o quê? 1941? Amados, porque eu ando retinho, olha aí. Pessoa anda assim, 78 anos, assim, como é? Quando vai sentar, olha a cadeira, geme. O idoso geme para sentar. Aí quando levanta, escora as mãos assim e dá outra gemida. Amado, eu não tenho dado gemedeira não, eu sou jovem. Aí eu sabia que todo mundo ia dar risada. Não pega na malícia, viu? Senão vai apanhar. Eu falei isso naquele dia da reunião lá, muitos deram risada, os homens maliciosos. Então, amados, a moça falou, o quê? Essa idade? Eu falei, sim. Aí eu falei, hoje vocês vão vender bastante. E naquele dia foi enchendo de gente, quase acabou com todo o sapato que eles tinham. A moça, quando o Grego voltou para trocar o sapato, falou, mas o que é isso? Que ele me falou. O que é? Ele falou, ele é pastor de igreja, e ele é meu pastor. Então, amados, Deus tem uma bênção para você, Deus vai te abençoar, você vai prosperar, e nunca mais diga uma palavra negativa. De hoje em diante você não vai mais falar. Você não é um vencedor, você é mais que vencedor através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.